A paz do Senhor, por aqui Tony Pinho, você está no canal Bíblia para o Cotidiano. Já chegamos na nossa lição de número 5 e hoje vamos falar a graça de Deus. Pai do Senhor, Alex. Pai do Senhor, Tony, Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. Mais uma semana, nós estamos aqui com muita alegria e é muito gratificante ver você que vem nos assistindo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, louvo a Deus pela vida do Tony, desse trabalho que nós estamos fazendo. E eu quero dizer que você pode nos ajudar. Esse canal não é só meu e do Tony, esse canal é nosso. Verdade. É de todos vocês que nos assistem. Então, se você quiser nos ajudar, basta curtir, basta compartilhar, comentar, e assim já estará nos ajudando e alcançando outras pessoas, tá? E nós já estamos no Instagram, Bíblia para o Cotidiano também, todos os dias, com a mensagem de Deus para a sua vida. E essa mensagem, Alex, é muito importante, porque como o nosso canal tem o intuito de falar de Bíblia para o cotidiano, tem que trazer um conteúdo todos os dias, para que nós possamos nos acostumar a manusear a Bíblia todos os dias. Eu vi uma ministração de um pastor, não me lembro agora quem, mas ele disse uma coisa muito importante para nós que somos crentes. Eu não pego a Bíblia somente para pregar. Isso. Ela tem que fazer parte do meu cotidiano. Então, eu preciso de uma ajuda, então vou procurar o que a Bíblia diz. Não, a Bíblia tem que fazer parte do nosso dia a dia. Exatamente. Por isso que o canal se chama Bíblia para o Cotidiano. Aproveitando, Tony, antes da gente entrar na lição, de fato, você falando isso, eu lembrei que uma vez um professor, enquanto eu fazia o curso de teologia, ele falou mais ou menos o que você disse, assim. Ele falou que quando nós vamos ler a Bíblia, nós não temos que ler a Bíblia como um pregador, mas como alguém que quer acolher ou ter aquelas lições para a nossa vida. Porque o pregador, é isso que você falou, ele lê para aplicar na vida dos outros. Isso. Na verdade, a gente tem que ler para aplicar na nossa vida primeiro. Isso é importante, por isso que é Bíblia para o cotidiano. Não esqueça que nós temos também o nosso podcast, tá nas principais plataformas, está aí. Se você não tem tempo de parar para ver o YouTube, você pode aí no podcast preferido seu escutar essa mensagem por completo. Esse vídeo é gravado toda terça-feira. Deus está dando graça para que a gente grave às terças. Na quarta-feira estamos disponibilizando o podcast. E falando de graça, nós vamos falar hoje, chegamos à lição 5. A revista é essa revista da editora Betel, que mais uma vez a gente diz parabéns para a Betel, através da vida do pastor Valdir Alves, que fez que é o comentarista dessa revista, fala dos atributos de Deus. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Vamos falar de graça hoje? Vamos. Graça. Então, eu já tenho uma pergunta para você aí de casa, você que vai ouvir em outro tempo. A gente está falando de atributos. Graça é comunicável ou incomunicável, Alex? E aí? O que você me diz, Tony? Comunicável ou incomunicável? A graça de Deus, ela é incomunicável. Só pertence a Ele, porque eu não posso fazer você ser salvo. Eu só posso te mostrar o caminho da salvação, que é o que nós estamos fazendo. Exatamente. Mostrando o caminho da salvação, que é Jesus, e essa graça é dele que ele vai tocar em você para que você venha aceitar o seu Filho como o único Espírito Salvador, que é o nosso papel de mostrar você nessa lição. Então, essa questão da graça, nós recebemos a graça, não foi de graça, mas recebemos de graça. Sim. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, né? Mas nós não transmitimos a graça, ou melhor, a gente não consegue salvá-lo, como o Tony falou, mas a gente consegue compartilhar aquilo que a graça nos deu. Que a graça nos deu. Que é o Evangelho, né? Que o Evangelho foi nos dado e a gente compartilha isso para que outras pessoas sejam alcançados por essa graça. Uma graça maravilhosa. Graça maravilhosa. Vamos fazer um momento de oração? Qual o motivo de oração hoje, Alex? E hoje, nosso motivo de oração é para nunca perder esse presente dado por Deus, que é a graça salvadora. E antes de você orar, falando de presente, se é presente, a gente tem que guardar. Isso. Com cuidado. Eu sei que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas se está dando presente, quando a gente ganha um presente, faz o que? A gente guarda e dependendo de quem nos deu aquele presente, a gente guarda com mais cuidado ainda. Sim, às vezes tem pessoas que recebem um presente
fala assim, não, isso aqui eu não posso dar para ninguém, porque isso aqui foi um presente. Verdade. Presente não se dá, né? Presente não dá para ninguém. Então, quando você recebe alguma coisa, você guarda com tanto carinho, isso que você falou. Às vezes, a gente guarda com tanta dedicação para que não se perca, para que ninguém tome, e a graça de Deus é um presente dado para nós, seres humanos. E que a gente não pode abrir mão ou perder essa graça. E vamos orar, Alex? Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, é no nome do Teu Filho Jesus que te louvamos e te agradecemos, Senhor. Porque a Tua graça tem nos alcançado, a Tua graça está derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos dá, Senhor, condições para permanecermos firmes nessa graça, Senhor. Guardarmos esse presente de tal forma que não venhamos perdê-lo, Senhor. Que venhamos nos manter firmes, inconstantes, sempre abundantes na Tua obra, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. É isso aí. Essa é a graça que nós vamos falar hoje. A graça, e essa graça não é sem graça. É uma graça que nós vamos explicar para você o que é esta graça. Passando pelo motivo de oração, Alex, agora nós vamos chegar na nossa introdução. E a nossa introdução, enquanto você vai preparando aí, eu vou abrindo Bíblia. Vou ler o texto de referência primeiro? Você quer começar pelo texto de referência? Isso, vamos ler. Então vamos pelo texto de referência. Pronto. Lembrando que os textos, quando a gente não tiver o texto na lição, nós falaremos, tá? Caso a gente não fale, são textos que já estão na lição, a lição que a gente está usando, então os textos já estão nessa lição. Tá? E o texto de referência é um deles. Isso, que se encontra no livro de Tito, capítulo 2. Isso. O versículo 11, 12, 13 e 14. Você faz essa leitura? Faço. Vamos lá. Diz assim, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Alex, aqui nessa leitura aqui do texto de referência, a gente já tem algo que a gente já vai criando vínculo para falar de graça, que não é por obra, salvação não é por obra, porque Tito já vai dizendo aqui no versículo 14, zeloso de boas obras. Ou seja, eu não faço obra para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço as obras. Exatamente. E o versículo 11 que a gente leu, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Aguarda aí. Isso. Mas o versículo 11 já diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação para todos os homens. Não é para alguns. Não. Para todos. Mas a gente vai falar Vamos falar um pouco mais para frente. Você que está aí, pode deixar o seu comentário, a gente tem respondido, a gente tem agradecido. Uma coisa, para a gente começar a entrar para a nossa introdução, que a gente está percebendo que tem mais pessoas visualizando nossos vídeos do que escrito. Então se inscreve, porque acaba nos ajudando. Que a gente agradece as pessoas que estão vendo, muitas visualizações, porém está faltando os inscritos. Nos ajuda aí, que o YouTube vai poder impulsionar esse vídeo para outras pessoas. Vamos para a nossa introdução? Vamos. Você lê a introdução, Tom? Leio sim. O comentarista, ele colocou aqui, depois a gente explica, mas olha a leitura que ele coloca. Pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus. Porém, Deus, cuja graça superabundou, tinha um plano de salvação e assim enviou o seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade. Então, o que o escritor está colocando aqui é que você entenda. O pecado do homem foi um só. Lá no Jardim do Éden, o pecado original. Qual o pecado?
A desobediência. A desobediência. Então, logo entendemos que todos os pecados é só por uma razão: desobediência. Porque Deus deixou claro como que o homem tem que seguir. E se ele não segue, ele está em desobediência. Esse é o pecado original, desobediência. Mas quando a gente fala os pecados, que Romanos nos declara, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é que são vários pecados. Por causa da desobediência, vem uma cadeia de pecado que acaba sendo todo ele gerado em um só: a desobediência. Mas aqui, que João 1,14, Alex, a revista nos dá aqui, que mandou Jesus cheio de graça e verdade. Então a graça é verdadeira. É isso que João já está dizendo. A graça é verdade. É uma verdade absoluta em Cristo Jesus. Isso aí. Vamos para o ponto 1, então? Vamos. Olha o título. A graça salvadora. Por isso que eu comecei dizendo que a graça é incondicional. Porque eu não tenho condições de salvar ninguém. Por isso que a própria Bíblia fala que pai não pode salvar filho, filho não salva pai, marido não salva mulher. Porque é individual, porque é uma graça salvadora. Eu gostaria que você começasse a falar sobre essa graça salvadora. Isso. Então, ponto 1 da graça salvadora, ele vem dizer um dos temas, né, dos 5 pilares da reforma aí, que é a sola gratia, ou somente a graça. Somente a graça. Né? Que somente pela graça é que nós somos salvos. Paulo fala isso, né? Que não há mérito humano na salvação, né? O homem ele não consegue salvar a si mesmo. Não é pelos seus próprios esforços. O evangelho ele não é meritocracia, não é porque eu mereço que eu sou salvo. Eu sou salvo porque Deus derramou da sua graça sobre a humanidade. Então a salvação ela vem como um fruto da bondade e do amor de Deus que é derramado sobre as nossas vidas. E você está falando, Alex, falando da lição 4, que foi a lição passada, está aí no canal, se você não viu, dá uma olhada lá, a gente fala sobre o amor. Então, porque Deus nos amou, ele derramou a sua graça. Isso. Então, veja como que uma está ligada na outra. O amor de Deus se manifestou através de sua graça, provando que nos ama. Isso. Agora, falando dessas 5 solas, para que os nossos inscritos, aqueles que estão nos vendo, que não sabem, aqui foi um dos pilares, foi vamos dizer assim, a chave que fez Martinho Lutero despertar e dizer: tem alguma coisa errada. Estão ensinando que eu tenho que pagar, que eu tenho que barganhar, que eu tenho que fazer alguma penitência para ser salvo. Aí, quando Martinho Lutero se encontra com o livro de Romanos, que Paulo escreve dizendo que é só pela graça, ele diz: não. Ele vê que é somente pela fé, né? Não precisa. Aí ele vê que Paulo escreveu nos Romanos lá, ele fala que bastava a fé, não precisava pagar nada, não precisava fazer os esforços. É a fé no Filho de Deus que faz com que nós alcançamos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gosto disso aqui, Alex, porque eu falava isso num dos vídeos, se for lá no nosso Instagram, vai estar lá. Porque imagina alguém que não tem nada para oferecer financeiramente. Verdade. Como que ele alcançaria a graça de Deus? Aqueles que já são mais afortunados, então seria mais fácil alcançar o favor de Deus. Mas quem não tem? Era isso que Martinho Lutero via na igreja, né, na época. Que ele via que quem tinha dinheiro conseguia ir lá e depositar suas ofertas no altar e conseguir retirar as almas do purgatório, né? Aí ele via aquilo, mas e quem não tem condições? Quem não tem condições? Financeiramente falando. Sim. Então, quem não tem condições financeiras? Então, não depende de condição financeira para a graça nos alcançar. E essa graça alcança você hoje. Ela vai aonde você está e te alcança. Nos ouvindo ou nos vendo. A graça, ela nos alcança. Não importa o quanto você tem em sua conta ou se você não tem nem conta. Ela te alcança da mesma maneira. Isso. Pode continuar, Alex. Então, vamos para o ponto 1 e 1, que tem como título aí: a graça de Deus é fator imprescindível para a salvação eterna.
salvação eterna. Então, a gente continua frisando, dizendo que o homem foi criado para a eternidade, seja a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Isso. Nós falamos em outras lições aí. Então, se você perdeu, volta aí, assiste os outros vídeos aí, que nós falamos mais sobre isso. Né? Então, o que o autor da revista está querendo dizer aqui é que ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. Certo. Né? Que é imprescindível, ou seja, é necessário que a graça de Deus nos alcance para que possamos ser salvos. Tá? Não é o que nós estávamos falando, não há mais necessidade de pagar penitências, não há mais necessidade mais de oferecer sacrifícios de animais como eram na lei, na época da lei. Né? Não precisa mais disso. Agora, o nosso sacrifício, melhor dizendo, somos nós. Sim, vamos falar, Deus. Vamos falar isso aqui. Mais pra frente. Não, mas é verdade. As pessoas precisam entender que agora o sacrifício mudou. Saiu dos animais, dos touros, dos bodes, dos carneiros, das ovelhas, e agora aumentou o nível. Agora somos nós. Deixa eu só explicar aqui. Não é que a gente vai entregar a nossa vida para ser salvo, tá? A gente não vai se matar para ser salvo. Não é isso que nós estamos dizendo. Cristo morreu por nós, para que nós sejamos salvos, e nós entregamos a nossa vida a Ele, para que, como Paulo fala em Romanos, tem até o texto aí, né? Ele deixou aqui, ó, Romanos 12, versículo 1 e 2, que está na lição, diz assim, ó, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Então é isso que nós estamos dizendo. Nós agora entregamos nossa vida totalmente a Deus devido ao sacrifício que Cristo já fez por nós. Um sacrifício único. Exatamente. Que eu não preciso fazer mais. Isso ele frisou que eu ia frisar só para reforçar. E para falar do sacrifício vivo. Então, assim, eu vou ter que me matar. Não. Já foi morto quem tinha que morrer. Exatamente. Ou melhor, já ressuscitou quem tinha que ressuscitar. Morreu e ressuscitou. Está vivo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Continue, meu amigo. Eu quero ler aqui o texto que o autor coloca, João 1, 29. Posso ler aqui? Pode. Diz assim, ó, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que nós estamos dizendo. Jesus foi quem se sacrificou para tirar o pecado. Né? E o texto, a lição vem dizer da questão dos sacrifícios, que todo ano o sacerdote entrava no templo para oferecer sacrifício por ele e por toda a população de Israel, todos os israelitas. Então, eles ofereciam, uma vez por ano, era chamado Dia da Expiação. Então, uma vez por ano, toda a população de Israel se reunia para oferecer esse sacrifício pelos pecados. Aí o autor de Hebreus vem dizer que não é mais necessário, porque um único sacrifício, Jesus Cristo, morreu uma vez por todos. E foi suficiente. Exatamente. E foi suficiente. Então é maravilhoso poder entender que, e interessante, você que nos ouve, que ele não foi somente um sacrifício. Ele fala que foi o sacrifício e, ao mesmo tempo, o sacerdote. Então, o sacerdote que entrou para oferecer, foi oferecido. Era o próprio sacrifício. Era o próprio sacrifício. Isso é Deus, né? As maravilhas, esses detalhes de Deus, irmão, só nos deixa maravilhado em querer estudar, aprender dele. E você tem que aprender de Deus, tem que fazer esse do seu cotidiano. Por isso que o canal se chama Bíblia para o Cotidiano. Isso. E interessante, deixa eu até marquei aqui, Tony, a gente ressaltar, da graça, a gente é assembleante, né? Você é da Assembleia, eu também sou da Assembleia. São assembleias diferentes? São. Mas a gente acredita nas mesmas doutrinas assembleanas, tá? Então, nós seguimos uma doutrina arminiana, certo, Tony? Sim. Então, quando a gente fala que a graça alcançou, a doutrina arminiana fala da graça preveniente. O que é a graça preveniente? É uma graça que prevê, uma graça que chega antes. Armínio diz que essa graça, ela alcança a pessoa e faz com que ela se achegue a Deus.
né? E aí, quando aquela graça vem antes para a pessoa, ela pode resistir ou não. Ela pode aceitar ou não, mas ela, quando a graça chega, ela fica mais propícia a aceitar o evangelho. Mas a pessoa pode resistir ou não, a gente vai falar ainda mais sobre. Sim, mas é bem importante falar, porque nós temos cinco pontos do que Armínio define ali, que é a linha que nós acompanhamos, que é a linha das Assembleias de Deus, né? E a gente acompanha esse raciocínio de que a graça ela pode ser irresistível. Isso. As pessoas resistem ela e vai resistindo, e muitos não conseguem, aliás, passa a sua vida toda resistindo e morre sem a graça, não porque Deus não quis, porque o texto que você leu, que nós lemos no livro de Tito, vou ressaltar mais uma vez, porque é escola bíblica, e você tem que colocar em sua mente, Tito 2, o verso 11, vai falar assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, mas nem todos os homens aceitaram essa graça. Isso não significa que todos serão salvos. Então essa graça se torna irresistível, porque foi para todos, mas nem todos quiseram. E quando dizem que isso anula a soberania de Deus, isso é errado. A soberania de Deus fica mais comprovada ainda, porque a soberania, eu vejo aqui a soberania, que ele poderia salvar qualquer um, mas ele deixa a critério da pessoa. Ou seja, sim, eu posso fazer, mas eu decido não fazer. Isso é ser soberano. Eu posso fazer, mas eu decido não fazer. Isso é ser soberano. Como a questão, a gente até vai falar isso mais pra frente, a gente está muito, né, mais adiantando a lição aí. É porque hoje é uma lição que os pontos eles vão convergem logo agora. Não tem muita separação. Isso. Do ponto 1, 2 e 3. Ela está se tornando uma lição só. Exato. Por isso que a gente acaba falando, mas a gente vai seguir sistematicamente, mesmo lutando contra os nossos impulsos, para falar adiantado. Isso. Você quer que eu leia os pontos aqui? Pode ler. Depois a gente dá continuidade. Olha que informação legal para você aí. 5 pontos do arminianismo. Não está aí para você. Esse não está na lição. É só leitura para você. Eu tô até vou pode mostrar isso, Alex. Pode mostrar. Estou pegando desse livro aqui, ó, que é uma coleção sobre Armínio, tá? E o tema desse é pelagianismo e semi-pelagianismo, tá? Rebatendo essas doutrinas aí que alguns reformados chamam a gente, assembleano, de pelagiano. Certo. Mas muitos nem conhecem o que é a doutrina. Mas os 5 pontos do Armínio são conhecidos por 5 letras também, tá? É o F, o A, o C, o T e o S. O F significa feito livres pela graça para crer. Tá? Então, Deus nos fez livre pela graça para crer. O segundo, que é o A, diz que a todos a expiação. Ou seja, a expiação de Cristo, o sacrifício de Cristo foi para todos, toda a humanidade. E o C é condicional eleição. A partir do momento, eleição a partir do momento que você crê. Então, teve uma condição aí. Então, você é eleito a partir do momento que você crê. E a total depravação, como muitos acham que a gente não crê na total depravação, nós cremos na total depravação do homem. Tá? E o S, que é segurança em Cristo. A nossa segurança está em Cristo para chegarmos no céu, até chegarmos no céu. Que essa segurança em Cristo cabe até o que o próprio Martinho Lutero fala, que é somente por Cristo. Isso. Que é um dos 5 solas. Exatamente. Né? Só Cristo. Isso. Só em Cristo. Então, nós acreditamos que só a segurança é Ele. O nosso refúgio é Ele. A nossa fortaleza é Ele. Nós acreditamos nele. Então, esses são 5 pontos. Porque você talvez tenha acostumado aí a ouvir nas mídias sociais, nas redes sociais, que tem muitos, Alex, os 5 pontos do calvinista. Mas eu te pergunto, você já ouviu falar sobre os 5 pontos dos arminianos? Isso. Precisa parar, estudar um pouquinho para entender, porque tem os 5 pontos dos calvinistas, sensacional, tem muitos explicando. Mas os 5 pontos dos arminianos, precisamos trazer, e quem sabe um dia a gente pode sentar e trazer esses 5 pontos aqui um pouco mais a fundo, para explicar às pessoas essa pequena diferença.
E essa editora, a editora Reflexão, a gente não ganha nada não delas, tá? Sim. Mas se quiser patrocinar também... A gente também aceita. E a gente vai falar sobre 5 pontos aí. Essa editora Reflexão, ela traz livros muito bons sobre Armínio, tá? Para quem se interessar. Editora Reflexão. Ok? Lembrando que a Betel é uma igreja Assembleia de Deus. Isso. Né? Então, os seus estudos é da linha arminiana. Exatamente. E nós acreditamos que estamos aqui, porque nós seríamos hipócritas de falar uma coisa que nós não acreditamos. E como o Alex falou do livro, eu falo da editora Betel. Se quiser nos patrocinar, a gente agradece. Estamos aqui. Mas vamos lá, Alex. Vamos para o 1.1 e 2. 1.1.1.2. Quase não sai. A salvação é por meio da fé. Tem que ter fé. Isso. Porque sem fé, eu já quero colocar, eu só vou ler, eu só vou falar e você dá continuidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode continuar. Isso. Porque a Bíblia vem dizer que é em Cristo que nós temos a redenção. Tá? É através de Cristo, por meio do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. E através desse sacrifício é que nós temos a remissão dos nossos pecados, tá? Então, nós temos que crer nisso para poder sermos, ou termos, melhor dizendo, os nossos pecados perdoados. Porque se os nossos pecados não forem perdoados, nós não conseguimos chegar até Deus. Porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, através desse sacrifício, ou a fé nesse sacrifício, porque nós não vimos, sim, mas cremos, né? Ele diz, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, né? Então, quando nós cremos, nós nos arrependemos dos nossos pecados e Cristo nos perdoa de todo o pecado. Todo o pecado. Isso é maravilhoso. E é pela fé, Alex, não tem jeito. A fé é a que nos aproxima de Deus. A gente não é o sacrifício, como aqui nós já falamos, não é as minhas obras, mas é a fé que me aproxima de Deus. Porque o que me faz me chegar cada vez mais perto de Deus é a fé que eu tenho nele. Nós ainda estamos vivendo tempos de pandemia. Hoje é 26 de abril. Deixa eu conferir, 27, gente. Hoje é 27 de abril. E a gente está em pleno auge da pandemia e muitas pessoas ainda precisam dessa fé, levar esperança, acreditando que Deus pode restaurar famílias. Então, a fé é que faz as pessoas ter um pouco de fôlego para poder sair da condição que estão. Então, o que precisa? De fé. O que temos aí mais, Alex, sobre fé? A gente vai continuando, porque o ponto 1 e 3... ele vai continuando juntando essa fé, né? Porque a fala da salvação não vem pelas obras. E aí a gente sabe que a Bíblia diz que a fé sem obras é morte. E como a gente não está frisando aqui salvação por obras, tá? Que é o tema aí, a salvação não vem pelas obras, só que como já o Tony falou aqui, nós somos salvos para praticar boas obras. Né? Então, a Bíblia diz que Deus nos criou para fazermos boas obras. E nós fomos criados para as boas obras. Mas essas boas obras só vêm através da fé no sacrifício de Jesus. Quando somos salvos, temos os nossos pecados perdoados. Com isso, nós passamos a praticar boas obras. E é bem ressaltar, Alex, que a gente tem que dizer sempre que talvez você não concorde com o que a gente esteja dizendo. Mas quem está dizendo é a Bíblia. Isso. Tito, livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Aqui um povo zeloso e de boas obras. Exatamente. É Bíblia, gente. Vocês têm que aprender você pode questionar ou dizer assim, eu não concordo com o pensamento do Tony, do Alex, mas quando eles pegam Bíblia, aí você diz assim, realmente está aqui. Está escrito que é de boas obras. E quem faz boas obras? Aquele que foi alcançado pela graça e aceitou a graça, agora que eu estou na graça, eu faço as obras. Isso. E com isso também não estamos aqui dizendo que quem faz boas obras, ou melhor, quem não aceitou a Jesus também não pode fazer boas obras. Sim. Tá? Existem boas obras feitas por outras pessoas também que não são cristãos. Tá? Mas a diferença é que há pessoas que fazem
para alcançar a salvação. E esse não é o objetivo das obras. Não. As obras é ao contrário. Nós já alcançamos salvação e por isso praticamos as boas obras. Até o texto aqui de Romanos vem dizer que se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se for por obras, já não existe mais graça. Não precisa mais do sacrifício de Jesus. Então teremos que arrancar de Deus o atributo graça. Isso. Então teríamos que colocar um atributo chamado obras. Na verdade, a gente teria que anular o sacrifício de Jesus. Se eu, com as minhas obras, eu conseguisse me salvar, para que Jesus? Não precisava ter Jesus ter morrido. Não precisava dele ter morrido. Ô Alex, a gente está falando de graça, só que a gente sabe que graça ela tem um significado que às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, ela não entende o que é graça. Na sua simplicidade, na linguagem simples, o que é graça? Para que as pessoas entendam. A gente precisa explicar, porque às vezes é uma coisa simples, você não entende. Graça é favor imerecido. Ou seja, você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos. Mas ele quis nos dar. Isso. É aquilo que nós falamos, é um presente. Sem nós merecermos, ele nos presenteou com a sua graça. Sabe quando você é surpreendido por alguém assim, eu trouxe isso aqui para você. Mas não é nem meu aniversário. Não, então, é o que Deus fez para conosco. É seu, eu estou te dando. Aí algumas pessoas podem dizer, mas o que eu faço é bom. E ninguém está falando que é ruim. Sim. Né? Ninguém está falando que é ruim. Nós só estamos dizendo que o que você faz não te salva. Isso. Você não alcançará a salvação com isso. Como? Com essas obras. Exatamente. Com as nossas próprias forças, com os nossos próprios atos, nós não alcançamos a salvação. Você falou, pelos próprios méritos. Não isso. Tem mérito aqui. Exatamente. Aqui. Tem até um texto que o autor colocou aqui, ó. Eu gostaria de ler esse texto. Qual o texto? Isaías 64. Só que ele colocou, se eu não me engano, é o versículo 6 só, né? Certo, isso mesmo, tá aqui. Só que eu queria ler do 4 ao 6. Tá, vamos ler. Diz assim, ó. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, sim, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como um impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Ele fala que a nossa justiça é como trapo imundo. Algumas traduções, como a Almeida Revista e Corrigida, diz que são como trapos de imundícia. São como roupas que não servem para nada. Essa é a nossa justiça diante de Deus. Por isso que teve que ter a graça. Isso. Porque essa justiça é uma justiça que não serve para nada. Então ele nos dá a sua graça, nos capacitando para que a gente possa, que a gente vai falar daqui a pouco, da graça que capacita, né? Mas eu estou falando que essa lição ela é muito interligada aos pontos, né? Mas essa aí é para o ponto 2, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, Alex, vamos voltar aqui no ponto 1, a salvação não vem de obras, que a gente já está falando aqui. E aqui o comentarista, ele deixou alguns versículos aqui. Ó, Efésios 2, 4, 6, Tito 2, 11, Efésios 2, 8 e 9, Romanos 11, 6. São leituras que vamos dizer assim, vão se combinar para fazer uma leitura mostrando o que é essas obras e como é que funciona essa salvação. Posso ler, Alex? Fica à vontade. Diz aqui, ó, no 1.3, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí eu vou continuar lendo sem falar o versículo, como falei para você. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas se é por graça, já não é
pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, quando a gente pega aqui Efésios 2:8, Alex, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. Aqui, é dom, presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quer se gloriar? Se gloria que Ele derramou sua graça em você. Isso. E me lembra, sabe por quê, Alex? Na primeira lição, já estamos na lição 5, irmãos, mas a gente falou que na primeira lição, Deus se revelou à humanidade, né? Que as pessoas precisam entender que Deus se revelou da sua melhor maneira para dizer eu te amo, como? Se revelando a todos nós. Isso. Então, se você não viu essa primeira lição, vai lá que está maravilhosa. Vamos para o ponto 2, ou você quer comentar sobre o ponto 1.3 ainda? A salvação não vem pela obra. Um pouco. Então, vamos falar mais um pouco. Quero dizer que a salvação não tem outro meio de salvação a não ser através da graça. As pessoas só alcançam esse dom de Deus, esse presente de Deus, ou essa dádiva de Deus, ou melhor, essa salvação será alcançada como dom de Deus, como graça de Deus. Tá? A salvação ela é gratuita, como nós falamos no começo. Tá? Não aceite que você tem que pagar alguma coisa ou tem que fazer algum sacrifício para poder ser salvo. O sacrifício já foi feito, tá? Não é por mérito humano. Eu quero frisar isso. É por mérito de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus. É isso. Então, vamos para o ponto 2. Agora, ainda vai falar assim, a graça capacitadora. Agora, como é que explicar uma graça que nos capacita? Capacitar ao quê? Né? É um assunto, por isso que eu falo, ela vai se interlaçando de uma maneira sensacional. Eu vou ler só o ponto 2 aqui, Alex, que o comentarista colocou, porque ele colocou um negócio bem pequenininho, mas muito legal. Ninguém pode fazer alguma coisa do reino de Deus se não for capacitado por Deus. A nossa capacitação terrena ajuda, mas não é suficiente para atender espiritualmente. O que eu quero frisar aqui? Eu vou falar um pouco mais na frente no 2.2. Mas às vezes a gente fala bem assim, o irmão é muito bom em algumas atividades quando ele não é crente. E ele vem para a igreja, então ele tem um conhecimento prático. Ele aprendeu na faculdade, a sua formação, seja ela qual for, vou falar um pouco mais na frente, mas aí, quando ele chega na igreja, aí ele vai aprender o espiritual daquilo ali. Como que ele pode colocar o espiritual no seu cotidiano, nas suas tarefas que ele aprendeu no mundo, no secular. Então, na verdade, você está dizendo que Deus não lança fora o conhecimento que ele já adquiriu humanamente falando. Não. Deus aproveita o conhecimento que ele tem. Você falou a palavra que eu estava procurando. Deus aproveita aquilo que eu tenho e diz assim, agora eu vou te mostrar como usar isso aí espiritualmente para a minha obra. Show. E onde é que eu vejo isso? Não está na revista, mas eu me lembro, sabe de quem? De Paulo. Eu pensei nele aqui também. Pensou também? Por quê? Porque Paulo era, como ele mesmo diz, ele na sua idade, ele era o mais entendido. Doutor da lei, aprendeu aos pés de Gamaliel, era um instruído. Da sua idade não tinha mais ninguém capacitado como tal. Paulo era um teólogo? Paulo era um teólogo até o final da vida, que está morrendo, ou já está na sua velhice, melhor dizendo, e diz, traz para mim os meus pergaminhos. Oi. Me lembra, eu esqueci agora, eu estava mostrando para minha esposa um relato de uma pessoa famosa, gente. Fugiu agora o nome dele. Ele faleceu e ele já tinha lido a Bíblia 150 vezes. E perguntou para ele o que lhe faltava. Ele disse, lê a Bíblia mais um pouco. Paulo está já no final da sua carreira, eu digo carreira porque veio disso, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele pede para ler os pergaminhos. Traz os meus pergaminhos que eu ainda quero ler. Então, Deus de tanta coisa, né? Tanta coisa, ele pediu a sua capa e os livros que ele tinha para ler, que na época eram os pergaminhos, né? Exatamente. Então, veja como que Deus aproveita essa oportunidade que você aproveitou no mundo e capacita. Paulo sai,
Aí sim, Paulo não entendia, conhecia o Deus da teoria, mas não conhecia o Deus da prática. Conhecia o Deus dos livros, dos pergaminhos, mas precisava ter um encontro com Deus. Por isso que quando no caminho de Damasco, Alex, Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta, quem é, Senhor? Ou seja, ele servia ao Deus, não sabia que não reconhecia o próprio Deus. Mas quando Paulo vem aqui, agora ela vem a história da polêmica. Eu não sou polêmico, irmão, é porque os assuntos saltam da minha boca. Paulo, irmão, era o maior doutor na época dele, segundo as próprias palavras. Só que quando ele se converte, ele não se converteu no caminho de Damasco e voltou para Jerusalém para pregar. Ele passou pelo deserto para aprender agora, primeiro. Então, primeiro, ele já sabia a parte teórica, a parte prática de Deus. Passou, no mínimo, Alex, 5 anos na Antioquia, aprendendo, calado, porque agora é o conhecimento humano, agora eu preciso do conhecimento de Deus, para depois ir para pregar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com alguém que chega na igreja hoje, porque é um doutor, é um formado, um PhD em qualquer assunto, mas se ele não tiver a graça de Deus, ele não está capacitado para assumir a tribuna. E Paulo foi o maior exemplo. E quem foi Paulo? Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Ou, aliás, mais da metade do Novo Testamento. Mas ele primeiro aprendeu caladinho. Então, Deus aproveita o conhecimento nosso para investir no seu reino. Amém? Deus. Tá certo. Pode ir para o 2.1. Eu ia falar um negócio dos itinerantes. Deixa eu falar. Do itinerante? Não, vamos fazer uma live dos itinerantes. Mas, vamos lá. 2.1. A graça de Deus capacita para que viver a vida cristã. Aqui, Alex, é muito importante a gente falar. Você quer abrir aí primeiro, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12? Ou você tem separado já? Está aqui já. Tá aí já? Lê para mim, depois eu falo o que está aqui. Escuta o que diz a Bíblia. Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência, certo, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Mas quem é que está dizendo isso, Alex? Olha aí. A própria Bíblia. Mas quem escreveu esse trecho? O Paulo. O homem mais entendido da época, segundo ele próprio. Mas ele fala que não é a sabedoria carnal. Não é a sabedoria humana. É quando eu falo que ele se preparou estruturalmente, fez a sua faculdade aos pés de Gamaliel, teve a sua formação, mas ele reconheceu que não é pelo que o Gamaliel lhe ensinou, e sim pela graça que Deus derramou sobre a vida dele. Eu vou falar sobre o Boa Semente. Dá glória e curte esse vídeo aí. Irmãos, a gente fala do Boa Semente por quê? A gente não está aqui competindo com ninguém. A gente está levando mais e mais informação. A gente sabe que tem outros canais que são bênção, que querem pregar a verdade da palavra de Deus. E se nós somos irmãos, glória a Deus pela vida daqueles que são empenhados em trazer a verdade de Deus. Então, vamos continuar o que o Paulo fala bem aqui? Vamos ver. Tu tem aí Mateus 5:13. Tem que abrir a Bíblia. Você abre a Bíblia, coisa boa. Você abre aqui, a gente está na escola, na escola bíblica, olha lá. Mateus 5. Vamos abrir aí. Você tem Bíblia? Se você não tem Bíblia, a gente vai deixar o link aí para você. Falando nisso, a gente tem que deixar esse link na descrição do vídeo, porque tem gente que ainda não tem uma Bíblia no seu celular. E a Bíblia é importante estar no seu celular, porque você pode acessar ela a qualquer momento. E é importante a Bíblia estar junto com você. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Certo. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Certo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, as minhas obras é para gloriar quem? Deus, o Pai. Então, veja que não é a obra para me salvar. A obra é para glorificar,
a Deus. Exato. Então eu sou luz porque através da graça. O conhecimento que eu tenho é para glorificar a Deus, a obra que eu faço é para glorificar a Deus, e eu tenho que fazer o quê? Causar esse desejo de sede, de querer mais. É o salmo. O salmo nos faz querer tomar água e querer mais e ouvir mais. É isso que nós estamos tentando fazer com você neste canal. Fazer você sentir sede da palavra, sentir sede de querer beber e beber mais. É isso. Isso é maravilhoso. Você quer completar alguma coisa aqui? Ou podemos ir para outras capacitações de Deus? Não, pode continuar. Então vamos lá. 2.2. Vamos lá. Meus irmãos, a nossa transmissão caiu. Então a gente está restabelecendo agora a conexão, certo? Mas a gente vai deixar gravado porque não vai dar para fazer ao vivo. Então vamos gravar e vamos disponibilizar de hoje para amanhã. Perdão, o tempo tecnológico. Tecnologia. O Wi-Fi cai, a internet cai, a gente não tem o que fazer, a gente não pode parar. Então a gente vai gravar e vai colocar de volta no canal do YouTube a mensagem completa. Perdão, mas acontece. Nós estávamos no 2.2, falando, a graça de Deus capacita para o desempenho no ministério, Alex. E por muitas vezes, nós assembleanos, a gente dizia bem assim, Deus chama os que não são capacitados e capacita para a obra. Eu, particularmente, eu acredito que Deus é um Deus que pode. Mas como já foi falado aqui hoje, Deus pega as minhas qualidades, as minhas aptidões naturais e diz, vou usar dessa maneira. E às vezes a gente nem sabe que tem essas aptidões, Alex. Porque eu quero ler alguns textos com vocês. Moisés era formado na ciência do Egito. Diz o texto que até 40 anos de idade, Moisés foi ensinado e instruído em tudo do Egito. Se acontecesse uma catástrofe no Egito, por exemplo, só para você entender, e morresse o faraó e o seu descendente direto, quem assumiria o trono era Moisés, por ser filho da filha de faraó. Então veja a capacidade que Moisés tinha. Porém, quando Moisés vai visitar um dos seus conterrâneos, o hebreu vê aquela confusão, mata o egípcio e foge. E essa fuga do Moisés leva ele a cuidar de um rebanho que nem dele era do seu sogro. E cuidando lá, ele vê a sarça pegando fogo e não se consumindo. E ele chega perto dessa sarça, Alex, e chegando, Deus começa a conversar com Moisés. E Moisés não se sente capaz de ir para o Egito. Começa a dizer, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E Deus fala, Moisés, eu sei do que você é capaz. Então muitas vezes a gente não sabe da nossa capacidade e Deus já reconhece. Então quando Deus fala aqui o texto que o comentarista colocou, Deus capacita para a sua obra, é que Deus às vezes, você nem acredita em você, mas Deus está dizendo, eu acredito em você. Olha que maravilha. Então Moisés é um dele. Outro, Jeremias. Lembra que Jeremias fala? Eu sou uma criança. Deus fala, não fala isso, Jeremias. Não fala. Então é uma palavra de ânimo para você. Que você não pode se esconder do chamado de Deus. Porque Deus vê, irmão, o começo, o meio e o fim. Já está diante dele a eternidade. Então ele sabe que você tem condições. Então ele chama Jeremias e Jeremias quer fugir. Outro que quer fugir, Alex, Gideão. Gideão, quando o anjo chega para Gideão de varão valoroso, Gideão diz, eu sou da menor tribo, e da menor tribo eu sou o menor da minha casa, ou seja, ele se diminui ao extremo, porém Deus olha ao Gideão fazendo o quê? Trabalhando onde ninguém trabalhava. Talvez você aí de casa, você que está nos ouvindo, você pode dizer assim, eu não sirvo para nada. Deus diz, serve. É que você precisa entender que quando Deus entra na sua vida, Deus vai fazer aflorar tudo aquilo que está dentro de você. Foi o que aconteceu com Gideão. O outro, Isaías. Isaías, quando Deus o chama, ele diz, ai de mim que vou perecer, porque eu habito no meio de um povo de puros lábios, e o meu lábio é impuro. Ele dizendo, eu falei, não filho, eu sei. O Alex acabou de ler aqui algumas passagens atrás, que nós acreditamos na depravação total.
Então Deus sabia qual era a situação de Isaías, mas mesmo assim o chamou o Isaías, para que, se você não está familiarizado com os livros da Bíblia, Isaías é chamado o profeta messiânico. Foi o mais que falou de Jesus sem conhecer Jesus. E tem uma curiosidade, a Bíblia é formada por 66 livros. E você sabe quantos capítulos tem Isaías? 66. Parece, não, Deus dizendo, Isaías, é por aqui. Eu te chamei, não te preocupa se você habita no meio de um povo de impuros lábios. Eu sei disso, mas eu quero te usar, eu vou te capacitar para essa grande obra, para esse grande ministério que é falar do meu filho antes mesmo dele nascer. Então Isaías, por isso que eu acredito aqui, Alex, no 2.2, a graça de Deus capacita para o desempenho no ministério. Usando o conhecimento que nós temos, Deus diz, agora eu vou te usar para o ministério, eu vou te fazer vaso meu na minha obra. Isso. E a gente tem que tomar cuidado, Tony, também com aquela questão de algumas pessoas colocarem e falar assim, mas Deus me capacita, então eu não preciso fazer nada. Então tem que tomar cuidado com esse extremo também. Sim. Não é porque Deus nos capacita que eu vou ser negligente. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, Deus chega assim e fala assim, Deus envia o profeta para falar para você, eis que eu te separo para ser pregador do Evangelho. Certo. Aí você pega e nunca lê a Bíblia. Não tem a Bíblia no seu cotidiano. Você nunca lê a Bíblia. Então, o ler a Bíblia é algo que a gente tem que fazer. Deus capacita, mas tem coisas que é a gente que tem que fazer. Tem coisas que nós temos que correr atrás. Né? Tem coisas que nós podemos fazer. Eu sempre gosto daquela frase que diz que Deus não faz aquilo que é para nós fazermos. Não vai fazer. Aquilo que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. Deus vai fazer coisas que a gente não consegue fazer. Aí Deus entra em ação. Mas o que está ao nosso alcance em fazer é responsabilidade nossa fazer. Sim. E aqui me lembra, aí trazendo, Tony, então dá um exemplo mais perto aqui. Eu tenho um amigo, acho que você até conheceu ele, o Marcos, que é da nossa igreja, fotógrafo. Certo. Marcos, ele foi ensinado pelo seu pai a ser um cameraman e um fotógrafo. Ele é profissional de casamentos, eventos. O Marcos é um profissional. E quando o Marcos foi para a igreja do Inamar, ele queria usar as suas ferramentas, filmagem, fotos, para a igreja. E ele pergunta assim, Tony, só que eu nunca transitei nesse ambiente, porque nos eventos que eu faço, eu falo para as pessoas no casamento, para aqui, faz essa pose, fica desse lado que eu quero tirar uma foto. E aqui na igreja, como é que eu faço? Eu disse, agora vai entrar a capacidade de Deus. Você tem que tirar foto sem que as pessoas te vejam. Porque as pessoas não estão aqui fingindo que está adorando para você tirar uma foto. Elas estão se entregando e você, como profissional que tem que estar percebendo, vamos, como nós dizemos, na fiação, de ver alguém adorando a Deus no seu normal, no seu cotidiano, e você registrar isso com a sua capacidade. E ele fez fotos maravilhosas, chegou até a tirar foto na nossa sede, do Tabuão, foi para lá, por quê? Porque ele era um profissional, mas não entendia como tirar foto num ambiente religioso. Porque você nem dizer para o irmão, levanta a mão agora que eu vou tirar uma foto sua. Não, era foto espontânea, aquele clique, aquele momento de lágrima descendo e você vê a sinceridade. Então Deus usa essa capacitação que ele já tinha aprendido do Pai e agora estava usando para dentro da igreja. Deus é maravilhoso, Alex. Então você fala assim, não é só pregar, como o Alex falou. Você pode ser um excelente profissional de um cameraman, filmar algo que ninguém nunca conseguiu pegar dentro da igreja, mas como você é um profissional, você vai usar a sua técnica a favor do reino, ou para o reino. Olha como é que Deus é maravilhoso. E eu sempre gosto de dizer, Tony, que a capacitação de Deus é sempre para que a gente faça algo para o outro. Sim. Porque os dons são dados por Deus para a edificação da igreja. Então, quando Deus capacita a gente para fazer algo, não é algo para nos engrandecer, mas Ele nos capacita para que a igreja seja edificada, para que o corpo dele, que é a igreja, seja edificada. Então é sempre em prol do outro, é sempre em favor do outro. Que a gente fala até que o que é bênção?
Bênção é aquele que passa por mim e alcança o outro. Né? Então a capacidade de Deus é isso, é aquilo que passa por mim para que chegue a outros. Ok? Agora vamos ver, chegamos no 2.3. Olha só, isso aqui é bom. Olha só o que o comentarista colocou, Alex. A graça de Deus dá suficiente para todas as necessidades humanas. O que você está precisando? A graça de Deus é suficiente. Exatamente. Olha que maravilha. Pode começar. Eu quero falar de um texto, ele não está aqui, mas um salmo muito conhecido. Está assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas traduções diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Olha. O que o texto está querendo dizer ali é o seguinte: se eu tenho Deus como meu auxiliar, ou como meu cuidador, que é o meu pastor, como meu cuidador, como meu pastor, eu não sinto falta de nada. Nada vai suprir a minha necessidade, vai preencher o meu ser, porque Deus já preenche. Deus é suficiente. Como diz a lição. Exatamente. É suficiente. Deus é suficiente. Deus preenche todo o meu vazio, tudo aquilo que eu tinha de vazio no meu ser. Deus preenche, eu não sinto falta de nada, porque Deus já supriu todas as minhas necessidades, e a Bíblia diz que supriu em glória. Em glória. E aqui, Alex, tem um paralelo, porque a gente tem aquelas pessoas que gostam só daquele verso que diz: posso tudo naquele que me fortalece. Mas posso tudo o quê? Né? Porque o posso tudo parece que é de poder, é de ter, é de ser. E não é isso não. Né? É sobressair sobre os outros. Sobre os outros, é verdade. E não é, Deus está falando, não é isso, eu sou suficiente para tudo aquilo que você precisa. Eu volto a ressaltar, estamos vendo ainda no tempo da pandemia, e Deus é suficiente para agir com a sua mão poderosa e curar, e libertar, e trazer as pessoas cada vez mais perto dele, pelo caminho que é Jesus. Não é um caminho, ele é o caminho. Não é mais um. Não é o único. É o único. Porque o resto não é caminho, é trilha. E trilha sempre leva para algum lugar que às vezes não é bom. E esse texto que você falou, quando posso tudo, sim, aquele que me fortalece, se a gente for ler os versículos anteriores, Paulo vem dizer: eu sofri naufrágio, sim, eu aprendi a ter necessidade, eu aprendi a passar fome, andei nu, tanto na alegria, na tristeza. Ele aprendeu todas essas coisas, e aí depois de ele ter aprendido com tudo isso, ele falou assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente quer o posso, mas não quer passar as coisas que ele passou. Verdade. Nos versículos anteriores, até chegar no posso. Quando a gente fala, somos mais do que vencedores, tá, mas você vai ler os versículos, somos entregues à morte todos os dias. Aí o cara... todo dia, por isso que ele fala. E nisso somos mais. Exatamente. Romanos 8:37. Somos mais do que vencedores. Mas em que? Quando você vai ver, rapaz, é para ser entregue à morte. Isso. É para ser entregue e dizer isso. O próprio autor da lição aqui, ele cita o Salmo 34, versículo 19 aqui. E ele fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Ou seja, vai ter aflições. Vai ter. E ele chama de justo ainda. Vai ter aflições. Não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldade, não vai passar por situações ruins da nossa vida. Mas o importante é que o Senhor vai estar conosco em todas elas. Isso. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece nos momentos de aflição. Justamente. Porque, como diz o 2.3, é suficiente. Ele chega para toda a humanidade. Alex, chegamos no ponto 3. A graça e o livre-arbítrio. Esse aqui, às vezes, algumas pessoas querem... Não vamos entrar não, porque a gente teria que fazer uma gravação só para isso, porque existem vários pontos divergentes que acabam, às vezes, mais atrapalhando do que ajudando as pessoas. Mas é necessário a gente falar sobre o nosso ponto de vista pela linha arminiana, a linha assembleana, sobre o livre-arbítrio. Né? Porque nós temos dois polos aí, e a verdade é essa, dois polos, e tem aqueles que às vezes não entendem o porquê. Então há uma necessidade de uma pequena explicação, mesmo que isso cause algum comentário contrário.
mas não estamos aqui para gerar comentário contrário. Estamos aqui para expressar o que nós acreditamos. Isso. É a nossa ideia, o que nós seguimos como vida cristã. Você quer começar? E só para salientar, a gente respeita as outras linhas de pensamento. Sim. Né? A gente sempre diz o seguinte, que a teologia ela segue por várias linhas. Nós defendemos a linha arminiana. Nós acreditamos nisso que nós estamos falando aqui hoje. Se você acredita diferente, nós não estamos aqui para causar confusão. Nós apresentamos a nossa ideia e respeitamos a sua. E se você não concorda, não tem problema. Tem outras linhas aí disponíveis no YouTube que você pode, se está mais familiarizado, gostou mais, não tem problema nenhum. O importante é você entender no canal que você está, essa é a linha que nós acreditamos. Exatamente. Quer começar, Alex? Sim. Vamos lá. Então, o ponto 3 é graça e livre-arbítrio, como o Tony já falou. Então, essa graça, como nós lemos lá no começo, ela se manifesta a todos os homens. Ela está disponível a todos. Nós acreditamos naquilo que Paulo escreveu a Timóteo. Até quero, se puder abrir a Bíblia aí, Tony, lê pra gente, enquanto eu vou falando aqui. Qual? 1 Timóteo 2 e 4. Tá, vou procurando aqui, você vai... E isso que Paulo falou, a gente tem que saber que nós acreditamos que essa graça ela está derramada a toda a humanidade e que Jesus morreu por todos. Que nós acreditamos que Jesus não morreu por alguns, mas por toda a humanidade. 1 Timóteo 2 e 4. 2 e 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso. Essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvam. Mas a soberania de Deus é tão grande que Ele permite abrir mão, ou melhor, não manipular ninguém para que a pessoa seja... Quando a Bíblia diz que nós iremos comparecer diante de Deus e seremos julgados segundo as nossas obras. Certo? Então seria... Eu acredito que seria injusto Deus falar que julgaria você segundo as suas obras se Ele manipulasse você para fazer algo ou alguma coisa. Sim. Então Ele julgaria algo que Ele me obrigou a fazer. Então Ele me obrigou a não aceitar a graça, porque Ele já me escolheu a não aceitar a graça, e depois me julga por isso. Não é um Deus justo. Né? E a gente vai falar de Deus que é justo. Exatamente. Em uma das lições. Então, né? Por isso que nós... Lição 8 para você ter uma lição sobre falar sobre Deus, a justiça de Deus. Por isso que nós falamos no início da graça preveniente, que Sim. Deus já derramou a sua graça sobre todos, e essa graça faz com que nós, ao ouvirmos o Evangelho, gere fé. Gerando fé, nós acreditamos no sacrifício de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Então essa graça, nós acreditamos na nossa linha teológica, que ela é irresistível. Nós podemos resistir à graça. Sim, concordo. E essa graça ela é irresistível da verdade mesmo. Você pediu para eu ler 1 Timóteo, eu gostaria de ler, se você puder achar aí rapidinho, Atos 7, 51. Aqui já. Já está aí? Então lê para a gente aí, por favor. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Graça resistível. Isso aqui, quem não conhece essa história, essa aqui é Estevão pregando quando queriam apedrejá-lo. Esse aqui foi o discurso dele. Vocês estão resistindo igual os pais de vocês fizeram. Só que agora estão resistiram a Deus, resistiram a Jesus, que não aceitaram, mataram, e agora estão resistindo ao Espírito Santo. Olha só. E Jesus dizendo sobre Jerusalém, está até na revista Mateus 23, Isso. 37, diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Existiram. Isso. Mas nós acreditamos que é resistível mesmo, Alex. Quer continuar ou você quer passar para o ponto seguinte? Vamos para o seguinte. Vamos lá. 3.1. Toda liberdade será
cobrada. Peraí, Exatamente. aqui agora tem polêmica. Olha aí. Porque como é que eu sou livre e você é cobrado por ser livre? Se eu sou livre, eu sou livre. Olha aí. Agora, você quer polemizar. Agora vamos ver o que diz a Bíblia. Ontem, na nossa revistinha, deixa eu ler uma coisa sobre liberdade para vocês. Mas Tá estamos falando de liberdade ou de libertinagem? Isso. O que é a diferença de liberdade e libertinagem? A liberdade não pode virar libertinagem, pois toda liberdade será cobrada por Deus. Isso. O que é libertinagem? Trazendo uma linguagem bem simples para que você nos entenda. Libertinagem é aquela pessoa que não quer assumir a responsabilidade de cumprir regras. Eu vi uma ilustração sobre libertinagem muito, muito importante. O que é liberdade e libertinagem? É alguém ter um carro, é alguém ter a carta ou autorização para dirigir esse carro, ele tem a liberdade de trafegar dirigindo esse carro, mas decide beber para dirigir. Então ele saiu da liberdade e assumiu a libertinagem, porque assumiu o risco de beber e poder atropelar ou chegar a matar alguém. Verdade. Eu achei sensacional essa definição do que é ter liberdade e o que passa a ser libertinagem. Por isso que Paulo fala, tudo me é permitido. Boa! Né? Tem mas nem aqui. tudo me convém. Nem tudo me convém. Eu tenho a liberdade para fazer, mas eu não faço porque eu não quero que essa liberdade dê vazão à libertinagem. A libertinagem. Que libertinagem também vai para a parte sexual dos libertinos, quando a gente fala dos devassos, né? Que quer fazer sem regra, sem pudor, sem limites. E tem uma lei que não falha, né? Que é a lei da semeadura. Boa! Essa lei... A lei da semeadura, ela não falha, meus irmãos e minhas irmãs. Se você plantar arroz, você não vai colher feijão. Se você plantar feijão, você não vai colher arroz. Tudo que você quiser colher, você tem que plantar aquilo que você quer colher. E na vida espiritual também não é diferente. Nós temos que plantar para colher coisas boas. Plantar coisas boas para colher coisas boas. Mas isso está na Bíblia? Está. Tá, então eu vou ler o que eu achei aqui. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Olha aí, corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Ou seja, plantou na carne vai colher corrupção. Plantou no Espírito vai colher vida. 8? Isso, eu li o 8. 6, 8 de Gálatas. Eu quero ler o 7. Então pode ler o 7. O 7 diz assim, não se deixe enganar. Sim. De Deus não se zomba. Pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Acabou. A gente usa isso muito, Alex, para os casais. Que a pessoa quer ser amado, mas não ama. Quer carinho, mas não dá carinho. Quer ser ajudado, mas não ajuda. A gente usa muito para os relacionamentos. Mas isso aí é princípio bíblico de Deus. Para a vida. Para a vida. Então veja aqui. Então semeie para a eternidade. Como Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, que o Alex leu. E é aquilo que eu falei anteriormente, que nós iremos prestar contas diante de Deus. Isso está em Romanos 14, 12. Que cada um de nós iremos prestar contas das nossas atitudes diante de Deus. De nós mesmos iremos prestar conta. Então, temos que saber usar essa liberdade com sabedoria e diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Isso. Porque se nós somos livres, é porque Ele nos tornou livres para viver uma liberdade que nos aproxime dele, não que nos afaste dele. Exatamente. Chegamos no 3.2, Alex? Isso. Diz assim, a graça de Deus não é sinônimo de fazer o que querer. Isso. E aí? Então,
Ah, eu sou livre e faço o que eu quero? Não. Né? Então, Deus fala que nós fomos libertos da escravidão do pecado. Até estava conversando com o Tony isso antes, mas não vamos entrar nesse assunto aí. Mas nós éramos escravos do pecado e Deus nos tornou livres. Mas essa liberdade não é para fazer o que eu bem entendo. Tá? Na verdade, essa liberdade, ele nos libertou da escravidão, sim, certo? Como eu falei, do pecado. E agora somos livres para obedecê-lo. Somos livres para obedecer a Deus. Podemos pecar? Podemos. Nós ainda temos a condição de pecar ou não. Deus nos deu essa liberdade de escolher entre pecar ou não. Mas agora nós escolhemos pela liberdade que Ele nos deu servi-lo. Sim. Quando nós escolhemos servi-lo, aí passamos a fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. É o que Paulo fala em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas agora é Cristo quem vive em mim. Eu sou livre e por ser livre eu decido fazer a vontade dele. E até a mensagem que eu mandei para você aqui, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, aqui, que lhe foi dado por Deus, e que vocês já não pertencem a vocês mesmos? Isso. Ou seja, Ele me fez livre do pecado para viver essa liberdade nele. Que maravilha! Exatamente. Deus me tira do pecado, da angústia, da dor, do sofrimento para viver essa liberdade nele. Essa é uma verdadeira liberdade. Como eu falei do rapaz do carro, quem tem um carro tem toda a liberdade de poder ir para onde for porque está habilitado para tal. Então eu estou livre em Deus para usufruir do melhor que Deus tem para mim. Isso. E não pode ser um peso servir a Deus. Sim. Servir a Deus não é um peso, que Ele falou que nós devemos aceitá-lo e tomar sobre nós o jugo dele, que é suave, que é leve. E Pedro vem dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. Então servir a Deus não é um peso. Se está sendo um peso, dobra o joelho aí pra gente orar, mano. Eu estava orando essa madrugada e eu estava falando justamente isso. Senhor, se está sendo pesado, então não é a tua obra. Exatamente. Então não é para que eu faça essa obra. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero, não é a tua vontade. Porque se eu estiver fazendo, estiver pesado, porque não é a vontade de Deus. Isso. Pronto, aqui já entrou em outro assunto, mas que é bom, não é polêmico. Se você está fazendo algo que está pesado, então não é de Deus, porque Deus não vai acrescentar peso. Porque como é que Deus vai acrescentar peso se Ele fala que o fardo dele é leve e suave? Exatamente. Então se está pesado, peraí, está pesado demais para mim, então não é de Deus. É a sua vontade de fazer. E Deus está aqui hoje para te libertar. Glória a Deus. Chegamos no 3.3, Alex. Isso. É preciso permanecer na graça de Deus. Permanecer. Esse é outro ponto da nossa teologia, da teologia que a gente crê, nossa Sim. não, né? Teologia que a gente defende. Nós acreditamos. Que dá algumas vezes polêmica, porque nós defendemos isso, que devemos permanecer e que podemos cair. Sim. Sim, porque permanecer? Porque que Deus é justo, que me ama, e estou eu pecando, e Ele não me cobra nada disso. A libertinagem. E nós falamos na aula passada que o amor de Deus, ele corrige. Sim. E que nenhuma correção a princípio ela é boa. Nos parece boa. Até que ele fala dos pais. O pai corrige o filho. De início os filhos falam assim, oh, que legal, estou sendo corrigido. Mas os filhos sabem no fundo que a correção dos pais é para o bem deles. E como Deus fala. E outra coisa. E às vezes, eles nem sabem às vezes. Não, mas ficam sabendo depois. Depois. Parece até o que Jesus disse para João. O que faço eu agora, tu não sabes. Vai saber depois. Ou que o meu pai falou. Que os meus pais me falaram. Instrução. Quantas vezes a gente vê testemunho de pessoas que estavam na prisão, ou que estão na prisão? Sim, assim, se eu tivesse obedecido aquilo que meus pais me ensinaram, eu não estaria aqui. Verdade. Não entendeu a correção no momento. Não entendeu. E às vezes até maltratou o pai, maltratou a mãe. Está entendendo da pior maneira possível. Exatamente. Enclausurado, sem poder usufruir da sua liberdade física. Isso. Então, Alex,
Estamos chegando quase no final. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar, para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Então, Alex, é preciso permanecer. Eu posso ler aqui um trechinho do que o escritor colocou? Sim. Eu coloquei até aqui assim, eu marquei até, tá bem marcadinho. Só uma pessoa, aqui ó, só uma pessoa pode impedir ou refutar a graça de Deus em sua vida, que é você mesmo. Tá aqui ó. Só há um jeito de impedir a graça de Deus, rejeitando-a de forma consciente e deliberada, ou jogá-la fora com as suas próprias mãos. Olha só, Alex, após haver recebido o que se chama apostasia. É aquele que tem, que usufruiu, parece até, fugiu agora o versículo, mas aquele que entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então a gente precisa entender que a apostasia é isso, você ter esse direito de ser livre, esse direito que Deus te libertou de uma escravidão opressora, para que agora você viva em liberdade, e aí você diz, não, eu faço o que eu quero. Não, isso aí é o que o escritor nos chama de apostasia. Apostatou da fé, abusou da fé, é forte. Nós temos que valorizar, né? E valorizar é ser grato ao presente que Deus nos deu, que é a graça, e cuidar bem desse presente. Só que a gente tem que frisar o seguinte: a nossa vida com Cristo, a nossa vida cristã, ela é cercada de algumas coisas. E essas coisas é a luta cotidiana que nós temos contra a nossa vontade carnal. É a nossa luta para viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? Então, nós somos, eu costumo dizer o seguinte, que nós somos salvos, estamos caminhando em salvação para sermos salvos. Isso. Nós somos salvos a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus. Estamos caminhando numa jornada de salvação, se abstendo dos pecados, se abstendo da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, para que no final sejamos salvos. Eternamente. Eternamente. Salvos de nós mesmos, ó. Das nossas. Tem uma música do Leonardo Gonçalves que fala: livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo. Precisamos. Nós precisamos livrar de nós mesmos, é pura verdade. Alex, chegamos ao fim desta lição que fala tão maravilhosamente graça, essa graça que invade, essa graça que nos preenche, essa graça que nos coloca cada vez mais perto de Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por ter ficado até aqui conosco, e que Deus te abençoe. Mas antes de terminar, vamos ler a conclusão e tem a oração. Sim, porque a Bíblia nos recomenda orar pedindo graça, cada vez mais graça. Alex, você quer ler a conclusão? Já que eu fiz a introdução, aí você lê a conclusão aí. Isso. Diz assim a conclusão: a graça não faz acepção de pessoas. Tá? A graça está para todos, não somente para alguns. Tá? Voltamos a frisar aqui: a graça está para todos e não somente para algumas pessoas. Então, ela não faz acepção de pessoas. E essa graça ela foi manifestada para abençoar a todos, e não somente alguns de forma exclusiva. Tá? Não foi só para um grupo especial, mas para todos. Tá? Para toda a humanidade. Tá? Porém, só desfruta dessa graça quando aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Posso ler um versículo para encerrar? Que o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo, é o que está aqui na revistinha, Alex, 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, o deu o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome, os quais são nascidos do sangue, os quais não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para a sua graça. Deus te chamou para permanecer nela, continuar nela e viver nela. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Deus Senhor. Abençoe você. Na semana que vem estaremos aqui. Estamos todos os dias no Instagram.
mensagens para você refletir, para você usar no seu cotidiano, né, Alex? E não esquecendo do podcast, que vai estar sendo disponibilizado. Que você continue aí curtindo esse vídeo, compartilhando, mandando para outras pessoas, orando por nossas vidas, porque nós somos carecedores das orações de todos. Finaliza, Alex, e vamos orar. Amém. Eu também quero louvar e agradecer por você que ficou até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, para que esse canal chegue a mais pessoas. Vamos orar? Para finalizarmos aqui, Vamos eu vou orar e você dá a bênção apostólica. Amém. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, queremos te louvar, queremos te agradecer, porque a tua graça está derramada sobre as nossas vidas. Que essa graça alcance aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que essa graça aumente, Senhor, a fé no coração dos ouvintes, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento e que essa palavra, Senhor, possa ficar enraizada no coração de cada ouvinte, Senhor, no coração de cada pessoa, Senhor, que irá assistir, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Olha só, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com você hoje e para sempre. Juntos dizemos amém. Até a semana que vem. Deus abençoe, irmãos.